Muito bom dia, são 9h30, começamos a nossa reunião de Câmara, dar as boas-vindas ao Sr. Vereador Carlos Nogueira e abro o período antes da ordem do dia, para o qual aceito inscrições. Sr. Vereador João Rodrigues dos Santos, faça favor. Olá, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, staff e público em geral. Eu queria dizer umas palavras em relação à minha nomeação para a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do contrato de concessão entre a Câmara Municipal e as Águas de Cascais, porque não quero deixar de reconhecer publicamente o sentido democrático demonstrado pelo Sr. Presidente Carlos Carreiras ao chamar os restantes partidos do Executivo para participar nesta missão que é de todos. Quero também repudiar as insinuações da extrema-esquerda de que isto seja uma forma de calar a oposição. É uma ofensa para mim, seguramente que também será para o Sr. Presidente e restantes vereadores. Sei, pelo que acompanhei do Executivo anterior, que para eles fazer oposição é ser do contra, gritar e insultar. Eu não funciono assim e, por isso, como é óbvio, continuarei com o mesmo registro que tive até aqui, de votar, sempre em consciência e trabalhar de forma construtiva para o bem comum e, designadamente, para a melhoria do bem-estar dos cascalenses. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Vereador Luís Reis. Muito obrigado, muito bom dia a todos, Sr. Presidente. Na passada reunião de Câmara tivemos aqui um munícipe com uma situação de despejos que creio que nos deixou a todos preocupados. Esta família vive desde maio de 87 na referida habitação, portanto praticamente há 35 anos, onde construíram e criaram a sua família tendo em conta que o proprietário deste andar faleceu em 2017, deixou em testamento 50% à Santa Casa da Misericórdia, 25% à Província Portuguesa de Sacerdotes do Coração de Jesus e 25% a um familiar. Há aqui uma situação neste momento que nos deve preocupar a todos, até porque em 2013 esta família, como tantas outras, acabou por assinar um contrato de 5 anos no âmbito do novo regime de arrendamento urbano, com as consequências que são por demais evidentes e públicas relativamente aos efeitos que este novo regime teve junto dos arrendatários. E com o fim deste contrato, em 2018, e perante a comunicação da oposição à renovação do mesmo, para além da ação de despejo subsequente, esta família está hoje confrontada com uma sentença final para deixar o seu lar, aquele que foi o seu lar de uma vida. Independentemente das razões e dos direitos que possam existir às várias partes envolvidas neste processo, creio que esta situação não deixa ou não deve deixar ninguém indiferente. Pelo que questiono o Sr. Presidente se chegou a abordar a Santa Casa da Misericórdia sobre esta matéria, porque foi, no fundo, esse o compromisso que deixou ao município quando aqui fomos todos abordados sobre esta matéria, e que resposta é que a Santa Casa deu, se há alguma perspectiva de segurança para esta família, e se por essa via já nada mais puder ser feito, a questão que coloca é se há semelhança de tantas outras decisões que temos tomado aqui em Câmara, em que a Câmara Municipal tem feito algumas aquisições ao nível da habitação local para no fundo, ficar disponível no âmbito daquilo que é a habitação municipal, se poderá a Câmara, neste caso, resolver esta situação, adquirindo este andar à Santa Casa, à Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus e a este familiar, de maneira a que a própria Câmara Municipal se possa constituir aqui, no fundo, como senhorio, no fundo, resolvendo esta situação, até porque percebemos, pelas circunstâncias que nos foram aqui contadas, que esta família não tem capacidade para, no fundo, se posicionar numa situação em que possa adquirir este mesmo andar onde vive há 35 anos. Portanto, saber em primeira mão se fez estas diligências, se teve alguma resposta e se temos aqui a capacidade ou não de tentar ajudar esta família. Um segundo assunto, no dia 25 de janeiro deste ano foi publicado no portal base um ajuste direto de 19 mil euros para a aquisição de AirPods para ações de divulgação e merchandising da Cascais Jovem. A questão que coloca é que iniciativas são estas, quais são os seus objetivos, se estes AirPods vêm ou não de alguma forma customizados com a marca Cascais, e por último, ao contrário de outros ajustes diretos que estão disponíveis no portal base, o contrato deste em particular não está disponível nesse portal base. Portanto, se for possível regularizar essa situação e dar a conhecer aos vereadores deste órgão exatamente o conteúdo desse mesmo contrato, teríamos todo o gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. Não há mais intervenções. Ia começar pelo Sr. Vereador João Rodrigues dos Santos.
não quero fazer ironia com estas situações, mas bem-vindo ao mundo da política, ou seja, quanto muito e ficamos sempre indignados com situações de injustiça, como é o caso, mas de facto, então eu já levo algumas situações dessa natureza. O que tenho a reafirmar é que, nomeadamente, daquilo que vi, nomeadamente de um ex-vereador eleito por um partido de extrema-esquerda, que reputo de não democrático, mas que, enfim, mas isso é uma opinião minha, de facto, quanto muito pode estar é ressabiado em relação ao tempo em que esteve na Câmara e que se propunha que eu lhe atribuísse um fundo de maneio de 5.000 euros por mês. E, portanto, como não lhe foi atribuído, provavelmente agora terá reagido da forma como reagiu. De qualquer das formas, sabem os seus vereadores, quer o Chega, quer o Partido Socialista, que não houve qualquer condição da nossa parte em relação a essa situação, portanto, ou seja, não há, é comum haver noutros municípios contrapartidas de garantirem que votem o orçamento ou que garantirem que votem determinado tipo de documentos de forma favorável, coisa que não aconteceu, e muito menos condicionar qualquer tipo de posição política que por bem entendam, quer agora, quer no futuro, e portanto isso não existe. O que existe, mas isso faz parte desta vida, é a tentativa, tal como foi explicado, para total transparência do processo, de abrir a oposição na própria CAF, coisa que não é inédito no Concelho de Cascais, ou seja, durante muitos anos foi assim que aconteceu, ou seja, estavam representados na CAF e até antes no Conselho de Administração do SEMAS, que é anterior à CAF, estavam representados outros partidos que não os partidos da maioria. Isso passou-se, quando a maioria era socialista, com partidos que estavam na oposição, quando a maioria foi da coligação Viva Cascais, com também membros de outros partidos da oposição. Portanto, não era nada de extraordinário, ainda para mais acentuando que, tal como também referi na época, o contrato está em vigor até 2030, é certo que é depois deste mandato, mas, de qualquer das formas, é algo de bastante complexo, sendo a intenção desta maioria, embora não vinculo neste momento nada, porque tenho a certeza que não estarei cá em 2030, não é? Portanto, pela ordem natural da vida, não da vida humana, mas da vida política, somos favoráveis, como sempre dissemos, ao resgate da concessão. E, portanto, resgatar a concessão é ter que montar toda uma organização, é todo um conjunto de processos que são processos enfim, complexos, porque assim o são. E, portanto, nada melhor do que ir preparando com tempo para que essa situação não se altere de forma conturbada, porque estamos a falar de um bem essencial para a população. E ainda agora, por via da seca que o país está a sofrer, se percebe bem, e até por muitas declarações de responsáveis que têm se pronunciado agora, percebe-se bem porque é que o Governo não deixa a EPAL baixar o preço da água que vende às águas de Cascais e por isso pagarmos o valor mais alto, já que o valor em si mesmo é muito mais influenciado pelo valor da EPAL, pelo valor das águas Tejo e Atlântica, antiga Saneste, e portanto, mas isso também ficará ao escrutínio dos próprios senhores vereadores que estarão na CAF e que poderão confirmar tudo isto. Enfim, por fim, só em título de desabafo, também lhe confesso que eu também já estou farto de volta ou não volta, é sempre a mesma, é recorrente, de que temos a água mais cara do país, quando ainda para mais agora estão a sair um conjunto de dados em que de facto Cascais não é a água mais cara do país, embora seja cara, isso com certeza, mas tanto quanto eu percebo, a tendência é que fique ainda mais cara, não em Cascais, mas a nível do país, até por causa da sua própria escassez e da própria gestão do ponto de vista ambiental. Mas enfim, mas contra isso não há nada a fazer, a não ser
cada um de nós manter as nossas convicções, os nossos valores, os nossos princípios. E a mentira e a calúnia têm perna curta e, portanto, rapidamente, a perna sendo curta, tropeçam e, portanto, isso tem sido, pelo menos, a minha experiência, que tem sido a realidade, confronta-os depois com situações completamente diferentes daquelas que estão a ter. Portanto, o Sr. Vereador sabe que está, e nem podia deixar de ser assim, enfim, está completamente liberto de qualquer compromisso que também nunca foi exigido, mas enfim, mas foi eleito pelos cidadãos de Cascais e em limite também esse tipo de acusações, a meu ver, é uma ofensa aos próprios cidadãos de Cascais. Enfim, não há outra forma de poder ver isto sem também perder a razão. Em relação ao Sr. Vereador Luís Miguel Reis, eu depois da nossa reunião pedi esclarecimentos à própria Santa Casa da Misericórdia de Cascais, que os recebi exatamente ontem no final da tarde. Portanto, já os li, tenho ali algumas dúvidas, nomeadamente se há disponibilidade para venderem a moradia. Não tenho previsto a Câmara comprar a moradia, até porque não é uma moradia, é apenas um piso de uma moradia, mas ainda não tive a oportunidade, porque, como disse, recebi mesmo no final da tarde e, portanto, não voltei a falar com a Sra. Provedora, coisa que penso que estou hoje para o fazer, para saber se a casa. Também o vender a casa tem aqui um problema, que é o seguinte, é que esse casal, não sendo um casal já de muita idade, mas há neste momento regulação para que o prazo de pedidos de empréstimo seja reduzido. Ou seja, eu fiquei a saber que eu, por exemplo, já não posso pedir empréstimos 20 anos, 30 anos, quer dizer, porque já não tenho idade, que de alguma forma é compreensível, porque eu tenho 60, se pedir um empréstimo a 20 anos já estou a tocar no limite da esperança média de vida para os homens, não é? E, portanto, compreende-se isso tudo. Não sei se por via dos filhos, se tem alguma possibilidade de o fazer, mas, enfim, é algo que eu hoje irei indagar, se há disponibilidade para vender ou não. De qualquer das formas, é um processo que já tem várias fases processuais, quer dizer, quando se chegam aqui, já chegam no limite dos limites, o que não dá grande margem para fazer coisa nenhuma. Aquilo já foi julgado, já houve recurso, já voltou outra vez a ser confirmada a sentença anterior. Enfim, quer dizer, nós não podemos, no fim de linha, quando já não há mais nenhuma situação, é que vem à Câmara aqui de El Rei. Isso não fica muito mais difícil para tratar qualquer problema, independentemente do prazo também permitir aumentar as incompatibilidades entre as partes, não com a Câmara, mas entre as partes. E, portanto, quer dizer, tudo isto torna qualquer solução muitíssimo mais difícil. De qualquer das formas, não sou de desistir, vou tentar ver com a Santa Casa se há essa disponibilidade primeiro, porque se não houver, então, como diz o povo, batatas, não é? Portanto, ou seja, se quem é dono não quiser vender, não há muito para fazer. A própria doação não é uma doação, eu tenho que saber em que termos é que a doação está feita, porque se calhar a doação proíbe a venda, há muitas doações que assim é, e neste caso em concreto não foi doado a uma pessoa ou a uma entidade, mas sim a 3. Portanto, ou seja, ainda há que ter a vontade positiva das 3 entidades serem todas confluentes. Enfim, vamos ver. Sobre o que coloca do 25 de janeiro, eu não tenho informação, mas o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes tem, e pedi-lhe que desse a explicação, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se da aquisição de material de merchandising que é utilizado pela Cascais Jovem, à semelhança dos chapéus de chuva, dos quispos, dos powerbanks, que também eram distribuídos. E agora trata-se de repor o estoque, e para não ser novamente o mesmo material, optou-se pela logomarcagem de AirPods, que vão servir para os próximos 2, 3 anos, nas ações que a Cascais Jovem faz de voluntariado jovem, que neste momento tem 15 projetos em funcionamento com cerca de 200 jovens semanais,
e nas ações de capacitação juvenil que são feitas na escola, com os projetos que o Sr. Vereador também conhece. Relativamente ao contrato, eu agradeço a informação e vou solicitar para verificar o lapso que terá ocorrido para não estar disponível o contrato, que não há razão nenhuma para não estar. Muito obrigado. Eu, de facto, sou de outro tempo, nem sei o que é um iPod, portanto... AirPod? Pois, nem sequer... Já sou de outra geração mesmo. O que é mau para mim, quer dizer, não é mau para ninguém, isso é mau para mim. Muito bem, entramos na ordem do dia com a aprovação da ata número 2 de 25 de janeiro. Sr. Vereador, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um pormenor, embora na agenda esteja correta a descrição da ata e a sua data, no documento propriamente dito, a ata é referida como a ata 2 de 2021, que não é o caso, assim como a data que lá está diz 21 de dezembro de 2021. Portanto, feitas estas correções, eu creio que a ata estará em condições de ser votada. Muito obrigado. Portanto, eu peço à doutora Ivone que proceda à correção, porque de facto não pode ser a ata número 2 de 25 de janeiro de 2021 e muito menos de dezembro de 21, quando foi feito em dezembro. Mas acredito que seja os copy-paste e, portanto, isso possa ter ficado. Com esta correção, ou considerando esta correção, coloco à votação quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Com a abstenção do Sr. Vereador Carlos Nogueira, também como é a primeira vez, ao dizer que nestes casos, abstém-se, interpreto eu, que é por não ter participado na reunião, mas isso já ficou dirimido há uns tempos atrás, de que não precisa de ter essa posição, portanto, não participou, não participa na votação. Plano e orçamento são 4 subpontos, que coloco também os 4 à discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Subponto 2, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 3, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 4 abstenções, 3 do Partido Socialista e 1 do Partido Chega. Subponto 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E subponto 5, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a gestão patrimonial com 4 subpontos, que também os coloco à discussão. Não tendo pedidos de intervenção, passo à votação. Subponto 6, podemos votar em conjunto? Então vamos votar o 6 ou 9 em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entramos agora no ponto de contratação pública, que também tem 4 subpontos, que também os coloco os 4 à discussão. Não havendo intervenções, também podemos votar em conjunto. Então vamos votar em conjunto do 10 ao 13, inclusive. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos às expropriações com o subponto 14, que também coloca a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto de ponto de gestão urbanística, com 3 subpontos, que coloco também os 3 à discussão. Não havendo intervenções, podemos votar em conjunto. Estamos a votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora as empresas municipais com um subponto, que coloco também à discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com 3 abstenções do Partido Socialista. Passemos agora a diversos, que são 5 subpontos, que os coloco também à discussão. Não havendo intervenções, gostava de fazer uma referência ao ponto 19, que me parece ser da maior relevância, que foi um protocolo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, portanto, dependente do Ministério da Justiça, em algo que é identificado pelo próprio Ministério da Justiça e pela própria Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais como um projeto piloto sobre o qual tem muitas aspirações, portanto, ou seja, tem esperança que, de facto, seja uma lufada de ar fresco nesta comunidade reclusa. Entretanto, também já houve desenvolvimentos com este protocolo tem a ver com o estabelecimento prisional
do Linhó, mas também já houve contactos de aprofundamento das ações que já vinham a decorrer de trás com o estabelecimento provisional de Tires e, de facto, permite ter aqui uma outra perspectiva sobre esta questão da reclusão, ainda para mais tão debatida na última campanha eleitoral, nomeadamente sobre as penas a cumprirem. Mas, portanto, deixar aqui este apontamento, porque, de facto, como também se costuma dizer, uns falam, mas nós gostamos é de fazer e, portanto, aqui está mais uma prova de que não ficamos apenas e só pelo falar. Dito isto, passamos à votação. Subponto 19, quem vota contra, podemos votar em conjunto, pois são diversos, podemos? Então vamos votar todos os diversos em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dá-se conta também dos despachos, entretanto, proferidos e proponho a aprovação da ata da minuta número 3, de 8 de fevereiro de 2021. Não, 2022. Está correto, não está correto. É a ata número 3, de 8 de fevereiro de 2022. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agradeço a todos, desejo um bom resto de semana e consegui bater o recorde do Sr. Vice-Presidente. E o Carlos veio uma reunião curtinha. Vieste a uma reunião curtinha, tens que vir a outra, mais longa.